Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Espírito Santo em Debate. Hoje nós vamos discutir aqui a nova lei do aviso prévio, que passou a vigorar em outubro de 2011. Para isso, nós convidamos o José Carlos Nunes, que está aqui ao meu lado, ele é presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Espírito Santo, e também o doutor André Moreira, que é advogado trabalhista. E eu começo perguntando a ele, primeiro, o que é aviso prévio e o que mudou na lei do aviso prévio. Pois é. Então, primeiro a gente tem que falar um pouquinho do que é esse aviso prévio, né? O Nunes já deve ter ouvido isso, eu ouço toda vez que vou atender um trabalhador, que tem um tal de um aviso breve. Né? O trabalhador é sábio, porque era breve mesmo. Né? A Constituição fala que o aviso que é dado para o trabalhador de que ele vai ter o contrato dele rescindido, quando o contrato de trabalho é por tempo indeterminado, ele deveria ser proporcional ao tempo de serviço. Só que até essa lei, que é a 12.506, a única previsão que havia na CLT era de que o aviso prévio seria de 30 dias. Nunca mais de 30 dias, obviamente, nunca menos, mas esse seria o piso e o teto do aviso prévio. Com a lei, ela estabeleceu o seguinte, que após um ano de trabalho, seria contado para cada ano posterior a um ano, 3 dias a mais no aviso prévio, até que você chegaria a 3 meses, a 90 dias de aviso prévio para aquele trabalhador que tivesse chegado aos 30 anos de trabalho. Então, o que acontece? Agora existe uma proporcionalidade. A gente tem que avaliar se essa proporcionalidade é boa ou não, mas ela, pelo menos, foi iniciada. Então, o aviso prévio é aquela notificação que a empresa tem que fazer ao trabalhador e que o trabalhador tem que fazer à empresa, do prazo, num prazo que agora o mínimo é de 30 dias, de que o contrato vai ser rescindido. Então, no mínimo 30 e no máximo 90 pela nova lei agora, né? Ok. Nunes, como é que a CUT recebeu essa nova legislação? Aliás, desde 88, né, que ela tramita e agora, enfim, ela foi aprovada. Mas como é que a CUT recebeu? Como é que os trabalhadores receberam essa nova lei? Primeiro, é verdade, né? O aviso prévio já era para ter sido regulamentado desde 1988, né? Então, o que ocorre? Então, do ponto de vista dos trabalhadores que têm mais de 2 anos de emprego, é bem verdade que isso ajuda, né? Em dias, né? Porque a cada ano trabalhado, o trabalhador tem 3 dias a mais. Totalizando, né, um período de 90 dias. O que acontece? Para a CUT, essa questão, isso não adianta, não ajuda, porque o que a gente trabalha é no sentido da gente diminuir a rotatividade dos trabalhadores. Né? E esse aviso prévio não inibe e nem tampouco acaba com essa rotatividade. Principalmente daqueles que estão há menos tempo no trabalho. Então, nós temos uma pesquisa do Diese que fala o seguinte, 2/3 dos trabalhadores eles são demitidos com menos de um ano. Ou seja, 40% dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país é demitido com 40%, né? São demitidos com 6 meses. Então, isso não resolve o problema da rotatividade. O que a CUT sempre defendeu e vai continuar defendendo é a ratificação da Convenção 158, que fala sobre a demissão imotivada. Isso sim vai resolver o problema da rotatividade do nosso país, que muitas das empresas acabam utilizando isso para poder pagar menos para esses trabalhadores, terceirizando, quarteirizando a mão de obra. Quando você fala de demissão motivada, é a empresa oferecer uma justificativa para estar demitindo aquele a empresa é obrigada, correto, a empresa é obrigada a justificar a demissão desse trabalhador. Né? Não quer dizer que o trabalhador goza de estabilidade. Ela não tem estabilidade, mas se a empresa demitir esse trabalhador, ela vai ter que falar por que está demitido. Não é o que acontece hoje. Hoje o trabalhador sai de casa para trabalhar, chega lá, ele recebe a notícia que não mais precisa da mão de obra dele. Então isso acaba, né? A empresa é obrigada a justificar, fazer um formulário para o sindicato, né, para poder comunicar a demissão desse trabalhador. Hoje não ocorre isso. Perfeito. Quais são, doutor André, os prós e os contras dessa nova lei na avaliação do senhor? Deixa eu só fazer, eu acho assim que o contra é que ela pode servir, a gente tem que discutir se 3 dias é adequado, porque você pode fazer, quer dizer, esse critério é meio subjetivo.
Por que 3 dias? Por que 3 dias? Podia ser uma semana para cada ano, né? Quer dizer, outros critérios poderiam ter sido adotados, mas pelo menos o inciso 21 do artigo 7º está inicialmente regulamentado. Mas o que o Nunes diz é muito importante, pelo seguinte: o que o artigo 1º desse artigo 7º da Constituição fala, que é o que trata dos direitos dos trabalhadores, é o seguinte, que a gente tem que ter a relação de emprego protegida contra a despedida imotivada. Não quer dizer com isso que a empresa nunca possa demitir o trabalhador ou só possa demitir com justa causa, não. Isso quer dizer o seguinte, isso está lá no 158 que o Nunes citou, que quando o trabalhador é demitido, a empresa tem que dizer o seguinte, olha, é por uma razão técnica, é por uma razão de ordem econômica ou é por uma razão de ordem disciplinar. Se não tem uma dessas 3 razões, o direito do trabalhador de manter o emprego dele fica assegurado pela legislação. O que é importantíssimo porque primeiro o direito do trabalho está previsto lá no artigo 6º como uma das garantias sociais do trabalhador. O sujeito não pode fazer compromissos com a vida, comprar casa, comprar carro, fazer compromissos financeiros e, de repente, por qualquer motivo que seja, ou só porque a empresa precisa aumentar o seu lucro, ele ser demitido, né? Mas também a empresa não pode ficar totalmente inviável de fazer a rescisão, porque em alguns momentos a empresa efetivamente precisa necessário, fazer. Só que ela vai ter que agora motivar a decisão. Então, em relação a essa garantia, o que a gente pode dizer é que talvez ela devesse ter sido feita em um patamar maior, talvez somar mais tempo para cada ano do trabalhador, né? Porque nessa lógica você só chega com 30 dias, que é o mínimo, mais os 60 que são somados pela lei, você vai chegar a 90 dias. Será que 90 dias de emprego para um trabalhador que tem 30 anos de trabalho se justifica? A gente já tem convenções, né, Nunes, garantia de 2 a 3 anos de estabilidade para o trabalhador que está chegando próximo ao período de aposentadoria, porque às vezes a empresa manda o sujeito embora nesse período, porque é o período que o trabalhador já acumulou mais garantias. Isso. Né? Aliás, hoje é cada vez mais difícil você encontrar um trabalhador que tenha 30 anos de serviço numa empresa. Né? Então, a preservação desse patrimônio de um trabalhador que chega a ter 20, 30 anos numa empresa é uma diretriz fundamental da ordem constitucional. E eu acho que a lei ainda é pouco em relação a isso. A proporcionalidade criada ainda é pequena. Mas volto a insistir junto com o Nunes, aqui na fala dele. O que deve ser uma luta permanente dos trabalhadores é o fim da despedida arbitrária. A França, há 2, 3 anos aí, parou porque os caras queriam flexibilizar o primeiro emprego dos trabalhadores franceses. Pararam a França. E aqui o trabalhador ainda não se conscientizou de que essa questão da 158, que já foi aprovada por nós e depois foi denunciada, né? A Fernanda Henrique aprovou e denunciou a 158, a Convenção 58 da OIT, ela é efetivamente o que vai regular e vai acabar com essa disparidade no mercado de trabalho, que é essa arma que o empregador tem de mandar embora o trabalhador sem justificativa. Perfeito. Agora, essa nova lei do aviso prévio, ela implica em alguma coisa, em alguns direitos, por exemplo, licença maternidade, ou não? São questões diferentes e não se aumenta ou não se diminui? O aviso prévio, também por dicção legal, ele integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. Então, por exemplo, um sujeito que hoje tinha, vamos dizer que ele tivesse 6 meses já de férias proporcionais já acumuladas no contrato dele. Aí ele já tem aí um tempo de trabalho que vai dar a ele o direito de um aviso prévio de 2 meses. Vamos dizer que ele já tenha essa proporcionalidade. 1 mês que já é da legislação anterior, soma mais 1 mês por conta dessa proporcionalidade que foi criada agora. Ele vai ter somado mais 2 meses proporcionais de férias para receber. Entendeu? Então, vai ser a mesma regra que era utilizada antes para o aviso prévio de 30 dias e agora vai ser incorporada para esses direitos. O trabalhador que, por exemplo, for demitido 2 meses antes da data base, mas o aviso prévio dele estende o contrato de trabalho dele até a data base. Né? Então, ele vai ter direito àquela indenização pela demissão na data base. Então, vai ter uma reformulação das relações, né? Mas isso vai estar mais no nível dos RHs das empresas que vão ter que estar readequando seus programas para respeitar esse direito. Né? Então, o aviso prévio tem consequências na vida do trabalhador. O aviso prévio é mês de trabalho efetivo. Se o trabalhador estiver faltando 1 mês para conseguir a aposentadoria, esse 1 mês vai ter que ser garantido pelo aviso prévio. Então, essas são consequências.
Nunes, em alguns outros estados a gente já começou a perceber um movimento das pessoas que querem esse direito do aviso prévio já na nova lei antes dela ter sido, né, regulamentada. Aqui no Espírito Santo também há casos, porque ela começa a valer a partir do momento em que ela é regulamentada, mas alguns trabalhadores querem que essa data seja fixada para antes. Como é que vocês avaliam isso? Na realidade, o que está defendendo algumas centrais sindicais é que essa data, essa lei é retroativa a 2 anos. Exatamente. Né, por conta de que já há um preceito, né, de que todos os trabalhadores têm 2 anos para recorrer de qualquer direito que ele possa deixar de ter recebido, né? Nós da CUT entendemos que a gente precisa ter muita cautela com isso, para a gente não ficar vendendo, né, uma coisa que na realidade talvez na lei não garante isso. Não seja então, possível, né? Nós não estamos querendo aqui ficar alimentando ilusão para os trabalhadores. Essa lei, ela precisa melhor ser trabalhada. Vou dar um exemplo concreto para vocês, essa é uma das nossas preocupações e a gente tem orientado alguns sindicatos nossos com relação a isso. No caso do trabalhador pedir demissão e que tenha 10 anos de emprego, né? Como é que faz isso? Hoje, por exemplo, ele notifica a empresa, ele tem que pagar 30 dias, né? Como normal. Só que a lei fala que ele não pode ter um valor descontado, 40%, se eu não me engano, né, André? Descontado da rescisão de contrato dele. Então, se salário, né? Que é um salário. Então, ele não pode, no caso, ficar 2 meses pagando, né? Porque se ele vai pedir demissão, seria, no caso, ele pagar 2 meses. Então, quer dizer, esse tipo de preocupação, esse tipo de lacuna que tem essa lei, que a gente precisa melhor compreender. Então, a gente está com muita cautela ainda, o corpo jurídico da CUT, junto com os nossos advogados, né, que atuam no movimento sindical, dos nossos sindicatos filiados à CUT, tem olhado com muito carinho para que a gente não venda a ilusão para os nossos trabalhadores. Perfeito. Doutor André, existem algumas controvérsias em relação a essa lei. Por exemplo, 3 dias no ano cheio ou 1 dia a cada quadrimestre, né? Como é que o empregador deve trabalhar com essa nova legislação? Isso necessariamente vai ser definido pela Justiça. A Justiça, por exemplo, o direito às férias também seria só depois de 1 ano completo. Isso. Mas a Justiça reconheceu pela jurisprudência que o trabalhador ganha esse direito mês a mês, que é um direito duodecimal. Então, ele acaba podendo, na época da rescisão, receber férias proporcionais. 13º proporcional. O 13º só deveria ser pago no mês de dezembro, né? Novembro e dezembro. Antecipado em novembro e pago o restante em dezembro. Mas a Justiça entendeu que o trabalhador ganha direito ao 13º durante o ano. E aí, me parece que se a regra for essa, não vai ser só... vai ter que se estabelecer essa mesma proporção para o advento desse novo direito. Todavia, o que a gente está dizendo, isso vai depender de ações na Justiça, da construção jurisprudencial desse direito. Não dá, inclusive, para você fazer nenhum parecer para ninguém para dizer, pague dessa forma ou pague daquela forma. Quer dizer, cada um vai ter que assumir o risco de fazer o pagamento da forma que entender que seja mais adequado, né? Então, depois dos 6 meses do ano, completa um ano inteiro, né? Qual é essa regra, né? Então, como é que vai valer, né? Como é que vai valer? Isso é meio complicado. Agora, eu queria só falar uma coisinha em relação a isso que você perguntou para o Nunes, da questão da retroatividade. Na literalidade da lei não fala em retroatividade. Isso. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, eu não estou aqui falando para ninguém fazer aventura jurídica em relação a isso, não, mas lembrar que essa lei, ela regulamenta algo que já devia há mais de 20 anos ter sido regulamentado. É que, na verdade, a lei, o artigo 7º, inciso 21 da Constituição, exige uma lei para regular essa questão da proporcionalidade do aviso prévio. Essa lei deveria ter sido feita desde a Constituição em 88, né? E ela não foi feita, teria 120 dias para editar essas leis, não foram feitas. E então já existe um mandado de injunção no STF, que é anterior a essa nova lei, a 12.506, com a finalidade de estabelecer judicialmente essa proporcionalidade. Então pode ser que nesse caso que possa vir a ser
garantida ao trabalhador que saiu nos últimos 2 anos, se o STF entender que ainda deve julgar esse mandado de injunção, mesmo depois da edição da lei, aí nesse caso pode ser que se abra a possibilidade do trabalhador receber retroativamente. Já aconteceu na Justiça do Trabalho com a questão do FGTS, de mesmo tendo passado os 2 anos, a Justiça do Trabalho tem entendido que, como era uma situação que não estava definida juridicamente, da data da decisão que definiu juridicamente, passou a contar os 2 anos para os trabalhadores pedirem isso. Então, isso já aconteceu em relação aos expurgos do FGTS, daqueles planos Collor, verão, aquela história toda. Então, pode ser que a gente veja isso de novo em relação a essa questão da retroatividade do aviso prévio. Ok, eu vou pedir licença a vocês dois por um minutinho só, porque o Espírito Santo em Debate faz agora um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, um instante só. Estamos de volta com o Espírito Santo em Debate, hoje falando sobre a nova lei do aviso prévio, e a gente está recebendo aqui o doutor André Moreira, advogado trabalhista, e também o José Carlos Nunes, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Espírito Santo. Eu vou começar esse segundo bloco falando com o doutor André. É uma pergunta muito simples, né, mas que às vezes para o trabalhador é complicado. Como é que ele deve calcular esse aviso prévio? Como é que o cálculo é simples? Mas você fala em relação ao tempo de... Isso, exatamente. Pois então aí tem que ir lá direto nos termos da lei, né? A lei, ela tem, na verdade, 2 artigos. Ela explica como é que calcula o aviso prévio. O mínimo de 30 dias, todo mundo tem 30 dias. E aí no parágrafo único vai dizer o seguinte: ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo então 90 dias. Então, após o segundo ano, após o primeiro ano de trabalho, os anos seguintes vão somar 3 dias e aí ele vai receber até 60 dias a mais que os 30 e vai totalizar 90. Então, é o seguinte, se o cara tem 3 dias de trabalho, ele vai ter que calcular o aviso prévio dele com 30 dias mais 3 sobre 30, né? Então, ele vai ter que dividir o salário dele por 30 e somar e multiplicar por 3. Se forem 6 dias, ele vai dividir por 30, multiplicar por 6. E quantos dias forem somados Então, é simples mesmo, né? O trabalhador deve ficar atento à quantidade de anos trabalhados, né, naquela determinada empresa. Ok. Agora, existe uma questão, Nunes, e eu queria saber como é que a CUT enxerga essa questão. O aviso prévio prevê que seja dado notícia, né, da saída do trabalhador pelo empregado ou pelo empregador, não é isso? Correto. O empregador tem que pagar também esses dias além agora, porque eram 30 dias, agora é proporcional. O trabalhador continua tendo que pagar? E eu depois gostaria de perguntar ao doutor André também, né, como é que é do lado do trabalhador também ter de pagar de forma maior? Então, o aviso prévio ele tem 2 formas de ser, né, de acontecer. Uma é o aviso prévio indenizado e o outro o aviso prévio trabalhado, né? Então isso, muitas das vezes, quando o patrão manda embora, então ele tem essas 2 opções. Isso. Né? A mesma coisa vale para o trabalhador, né? O trabalhador ele tem que notificar a empresa com antecedência de 30 dias, né? E aí durante esse período... Ele paga com o trabalho ou indeniza financeiramente. Financeiramente. Ou seja, vem descontado na rescisão de contrato dele, né, os 30 dias que deveria ter sido trabalhado. Na nossa compreensão, com essa nova lei, esse trabalhador, quando ele pede demissão, ele notifica a empresa por 30 dias e ele não precisa pagar, mesmo se ele tiver 2, 3, 4, 10 anos de empresa, ele não paga essa proporcional, além dos 30 dias. Essa é a nossa orientação para os nossos sindicatos. É claro que aquilo que nós falamos, como isso não está contemplado na lei, tudo isso vai ser questionado, mas nós estamos orientando o nosso sindicato. É claro que vai ter uma briga judicial com relação a isso, mas nós estamos defendendo isso. Doutor André, pois faltou clareza aí, então? Não. Olha só, na verdade, nos termos da lei, vou até fazer a leitura aqui. O aviso prévio de que trata o capítulo tal da CLT
será concedido na proporção de 30 dias aos empregados, né, que contem com até 1 ano de serviço na mesma empresa. Parágrafo único. O aviso prévio previsto neste artigo, ao aviso prévio previsto neste artigo, serão acrescidos 3 dias. Então, essa é uma previsão que, pela literalidade da lei, é só para o empregado. Só o empregado tem direito a ganhar mais 3 dias de aviso prévio quando ele é o demitido. Quando a motivação da demissão parte do empregador. Então, no mesmo sentido do que o Nunes está falando. A gente tem que lembrar que a relação entre patrão e empregado ela é desproporcional, naturalmente desproporcional. Sim. Então, a lei pode estabelecer garantias para o empregado e não dá a mesma garantia para o empregador, porque isso é natural do direito do trabalho, que pressupõe que há entre o empregador e o empregado um desnível da posição jurídica. O empregado está subordinado, o empregado tem necessidade da própria relação, né? Exatamente. Então, a lei pode, para garantir esse equilíbrio, dar mais garantias ao trabalhador do que ao empregador. E é isso que essa lei faz aqui. Do jeito que a lei está literalmente escrita, ela aplica ao empregado a garantia, ela dá ao empregado a garantia de ter 3 dias a mais por ano de trabalho, sem necessariamente ter que pagar 3 dias a mais por ano de trabalho, quando a motivação da demissão é dele. Perfeito. E as 2 horas a menos trabalhadas durante o período de aviso prévio, muda alguma coisa? A lei não fala nada disso, mas como ela diz que é aquele mesmo aviso prévio que está previsto na CLT, me parece que fica mantida a mesma garantia. Até porque, como é tudo proporcional, se ele reduziu 2 horas, mas ele tem só 30 dias, é aquilo que está previsto hoje na legislação já mais antiga. Agora, se ele vai ganhando dias a mais de trabalho, ele também precisa daquelas 2 horas, porque a finalidade daquelas 2 horas é buscar outro emprego. Né? Quando ele é demitido, porque essa é uma previsão que está exclusiva para quando a demissão é de iniciativa do empregador. Então, ele pode reduzir 1 semana de trabalho ou pode reduzir as 2 horas. O nosso problema seria quando ele quiser converter em semana. Quando o cara ganhou mais 3 dias, aí já seria uma dificuldade para fazer essa conta. Mas, no mínimo, está garantida a redução da jornada em 2 horas sem nenhum problema. Do ponto de vista dos trabalhadores, a lei causou algum tipo de confusão, essa nova legislação, ô Nunes? Não, foi aquilo que eu disse no primeiro bloco. Muitos trabalhadores procuram para tirar dúvidas, não? Por enquanto ainda não. Nós temos algumas categorias nossas que acabam não se beneficiando disso, né? Por exemplo, comerciário, trabalhadores da construção civil, né? São trabalhadores que de fato acabam não conseguindo passar, muitos deles não conseguindo passar mais de 1 ano na empresa, por conta da rotatividade. Então acaba não se beneficiando muito dessa nova lei. Mas é claro que do ponto de vista de você ter alguns dias a mais dentro dessa questão do aviso, óbvio, no aspecto para o trabalhador isso é bom, né? Nós não estamos questionando com relação a isso. O que nós estamos falando, e eu continuo afirmando isso, é que do aspecto de inibir a rotatividade, essa lei ela não inibe, ela não acaba com a rotatividade. E o que nós vamos continuar defendendo é a ratificação da Convenção 158. Né? O próprio ministro, né, o Carlos Lupe, quando falou dessa lei, ele falou no sentido de que isso evitaria algumas demissões, né, por conta do empregador ter que pagar proporcional ao tempo de serviço. Então, quer dizer, ele acabou vendendo uma coisa que na realidade não vai acontecer. Então, é só isso. No aspecto, para o trabalhador que tem mais de 2, 3, 4 anos, é claro que o trabalhador ganha alguns dias a mais de remuneração pelo tempo que ele trabalhou. Como é que a CUT tem trabalhado para se evitar essas demissões? Você apresentou números aqui do Diese. 40%, né? Até 40% dos trabalhadores são demitidos em 6 meses de trabalho. Como é que é o trabalho da CUT para tentar diminuir esses números, ô Nunes? Nós temos várias atividades, assim, a experiência nos mostra, e aí são por conta de caminhadas, né, na plenária, congresso, assembleias, e a gente tem um acúmulo muito grande do ponto de vista de mostrar para o nosso congresso o que se tem que fazer. O que nós precisamos é mais oferta de mão de obra, mais oferta de emprego, né? E isso acaba dificultando as empresas a fazerem as demissões.
Porque quando você tem oferta de mão de obra, acaba a empresa dando o devido valor para o empregado, né? Então, ele tem que qualificar esse trabalhador e aí o custo fica muito caro, ele tem que demitir e depois tem que contratar um trabalhador que não tenha a qualificação. Então, o que nós estamos defendendo, e é isso que a gente vem ao longo desses anos, é de que a ratificação da Convenção 158 acaba acontecendo dessa forma que a gente tem sempre falado. Então, hoje, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente já teve momentos, né, muito diferentes do que a gente está vivendo hoje. O índice de desemprego no nosso país, há tempo atrás, era muito maior, né? muito maior. Hoje o número diminuiu, né? Se a gente comparar o índice de desemprego que a gente tem na Europa, até por conta dessa crise e tal, a gente vai ver que nós estamos, né, muito bem no nosso país. Mas a gente precisa olhar com muito carinho, né, sobre essa questão da rotatividade, da mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada, que é isso que faz com que a gente tenha o trabalhador garantido no mercado de trabalho e no seu posto de trabalho. Doutor André, é comum receber clientes que procuram alguma justificativa ou até pedindo mesmo alguma explicação sobre a lei do aviso prévio? Não, na verdade, nos sindicatos onde eu presto serviço, começou a aparecer de leve alguma demanda para esclarecimento dessa questão, né, de como é que é. Mas eu não trabalho em sindicatos que tenham essa preocupação que o Nunes fala, porque existem determinadas categorias que é próprio da sazonalidade da atividade, essa rotatividade. Mas gradativamente vai aparecendo. Agora tem uma coisa que o Nunes falou aí que é interessante você falar, que é o seguinte: esses demitidos antes de um ano, eles não têm por obrigação, a CLT não obriga que a rescisão seja feita junto ao sindicato, o que dificulta ainda mais o controle dessas demissões. Então, o que acontece? O sujeito pode ser demitido dentro da própria empresa, a rescisão feita dentro da própria empresa. Esse é um negócio antiquado, a legislação já deveria arcaico, ter arcaico, não tem porquê. Isso se justificava no momento em que era difícil ter acesso ao sindicato. Hoje o sindicato já tem internet, já tem um programa do próprio Ministério do Trabalho que faz a simulação da rescisão pela internet, ajuda a fazer. Então não existe mais a necessidade de retirar o trabalhador com menos de um ano da obrigatoriedade da rescisão ser homologada pelo sindicato. Na verdade, hoje o quadro inverteu. Essa rotatividade que o Nunes fala, na verdade, está indicando que é preciso especialmente incluir esse trabalhador com menos de um ano dentro dessa questão da rescisão, para que se verifique se a rescisão está sendo feita por pressão, se ali não está fraudando o contrato de trabalho que não foi anotado na carteira antes, e que se você for contar o tempo fora da carteira já vai dar mais de um ano. Tudo isso é uma coisa que o sindicato faz, essa verificação, que hoje fica impedido porque o empregador não tem obrigatoriedade de levar esse trabalhador para ser homologado junto ao sindicato. Perfeito. Eu gostaria aqui de agradecer, então, ao doutor André Moreira, ele que é advogado trabalhista, está sempre aqui nos nossos programas nos ajudando, e também ao José Carlos Nunes, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Espírito Santo. O ES em Debate de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a você também pelo carinho da sua audiência e pela companhia. A gente se encontra na nossa próxima edição. Até lá. Tchau.